Com slime para vocês, eu espero que gostem. Já deixe seu like, se inscrevam aqui no canal, comentem bastante e fiquem com... A maioria de vocês já deve ter visto vários filmes sobre sequestro, mas vocês já ouviram a história de um garoto que só conseguiu fugir do sequestrador com a ajuda dos espíritos das crianças que o sequestrador tinha matado? Se não, continua no vídeo que eu vou contar para vocês. Em janeiro de 1987, lá nos Estados Unidos, várias crianças misteriosamente desapareceram e a polícia começou a desconfiar que um homem em uma van que carregava balões pretos estava sequestrando as crianças. E na Califórnia, uma garota de 12 anos começou a comentar com os colegas que o cara que sequestrava as crianças tinha balões pretos na van dele. Só que a polícia nunca falou esses detalhes para as pessoas. E assim que a polícia descobriu isso, eles foram interrogar essa garota para saber como ela sabia disso. E eles também estavam desconfiando que ela poderia estar envolvida no sumiço das crianças. E quando eles estavam interrogando ela, eles perguntaram como ela sabia sobre os balões pretos. E ela disse que ela sonhou com isso e com as crianças sendo sequestradas. E ela também falou que às vezes os sonhos delas estavam certos. E a polícia acreditou no que ela disse, porque não tinha outra explicação para ela saber sobre os balões pretos. E nesse mesmo dia, ela e o irmão dela estavam voltando para casa, quando ela disse que ela iria passar a noite na casa de uma amiga. Então Fini, o irmão dela, foi embora sozinho para casa. E na metade do caminho, ele viu um homem saindo de uma van. E aquele homem acabou derrubando algumas caixas. E ele pediu para o Fini ajudar ele. E esse homem da van disse que ele era um mágico e perguntou se ele gostaria de ver um truque de mágica. E o Fini disse que sim. E ele percebeu que dentro da van dele tinha balões pretos. E quando ele percebeu que aquele homem era o sequestrador, ele já estava dentro da van desmaiado. E quando ele acordou, ele estava em um quarto com um telefone preto do lado dele. E o sequestrador estava usando uma máscara, que segundo o Fini, parecia de um demônio. E o sequestrador conversou com o Fini, disse que ele não iria fazer nenhum mal a ele, que ele não precisava ficar com medo, e é claro que o garoto não acreditou nele. E o Fini perguntou se ele tinha matado outras crianças, e ele disse que não tinha sido ele. E o Fini falou que estava morrendo de fome e perguntou se ele poderia dar alguma coisa para ele comer. E o sequestrador disse que só de manhã poderia dar alguma coisa para ele comer, porque ele estava resolvendo um problema. E o Fini pensou que era a polícia, mas era só o irmão do sequestrador. Depois de umas horas, o Fini acabou dormindo, mas se acordou com o telefone tocando. E quando ele atendeu, era o Diego, uma das crianças que o sequestrador tinha matado. E ele falou que lá tinha um piso solto, onde tinha um buraco, e dentro dele tinha um fio que ele devia usar para tentar tirar a grade da janela. E o Fini disse que tentou, mas não deu tempo. E o Diego também disse que ele devia tentar sair dali antes que fosse tarde. E o Fini não ficou com medo, porque ele já era acostumado com esse tipo de situação paranormal. E a irmã dele sempre teve sonhos, e todos eles estavam certos. E ela sonhou quando o adolescente Wick foi preso. E ele também foi uma das vítimas do sequestrador. E no sonho, ele estava falando com o Fini pelo rádio da polícia. E quando ele passa em frente à casa onde o Fini está preso, ele fala, é aqui, bem aqui. E no outro dia, a irmã do Fini fala para a polícia onde ele está. E nesse mesmo dia, o Fini recebe outra ligação do amigo dele, que foi sequestrado e morto. E ele falou pro Fini que ele Espera, gente, vocês vão ter que deixar o like e se inscrever no canal. Ele também disse que ele devia tentar sair dali antes que... E todos eles estavam certos. E ela sonhou quando o adolescente Wick foi preso. E ele também foi uma das vítimas do sequestrador. E no sonho, ele estava falando com o Fini pelo rádio da polícia. E quando ele passa em frente à casa onde o Fini está preso, ele fala, é aqui, bem aqui. E no outro dia, a irmã do Fini fala para a polícia onde ele está. E nesse mesmo dia, o Fini recebe outra ligação do amigo dele, que foi sequestrado e morto. E ele falou pro Fini que ele devia
iria lutar com o sequestrador e ele disse que era só ele encher o telefone de terra para usar como arma, e ele ensinou para o Fini como lutar. E no outro dia ele fez uma armadilha com um fio para assim que ele entrasse no quarto ele caísse dentro do buraco e quebrasse o pé. E ainda bem que aconteceu do jeito que ele planejou e ele conseguiu matar o sequestrador. Mas antes dele matar ele, o telefone tocou de novo, e dessa vez era todas as crianças que ele matou, falando que a hora dele tinha chegado. E o Fini saiu da casa, e quando ele saiu ele encontrou a polícia e a irmã dele do lado de fora. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar o seu nome se você quer um salve. O dia que eu tive uma experiência paranormal, eu sempre fui muito próxima da minha prima Vitória, e eu sempre ria dela porque ela não conseguia dormir sozinha, e na época ela já tinha 14 anos. Teve uma vez que a minha tia e a minha prima foi dormir na minha casa. A minha prima dormiu no mesmo quarto que eu e a minha tia dormiu na sala. Nesse mesmo dia a minha prima tinha me contado que ela não gostava de dormir sozinha porque às vezes ela via espíritos, e ela disse que esse dom de ver espíritos já vinha de família. Eu não acreditei nela porque eu nunca acreditei em demônios ou espíritos. Depois de umas horas eu resolvi assistir um episódio da série que eu tava assistindo junto com a minha prima, e eu resolvi ir na cozinha para pegar alguma coisa para eu lanchar. E eu escutei a minha tia conversando com a minha mãe. Ela tava falando que ela já tinha feito de tudo para tentar fazer a Vitória dormir sozinha, mas nada funcionava. Eu achei a conversa bem chata, então resolvi não escutar e fazer um miojo para mim e para minha prima. Quando eu cheguei no quarto, a minha prima disse que já ia dormir, e eu fiquei acordada até tarde porque eu tava de férias. Já a minha prima foi dormir, era mais ou menos 11 da noite, e quando era de madrugada eu ainda tava vendo TV, e era mais ou menos 3 da manhã, e todo mundo já tinha ido dormir. Mas eu vi que o meu pai tinha se levantado para ir no banheiro. Só que eu percebi que ele tinha entrado no banheiro, mas ele não tinha ligado a luz, e quando ele fechou a porta ele bateu ela com muita força, e já fazia uns 40 minutos que ele tava lá, então eu fui perguntar se estava tudo bem, mas ele não me respondeu. Depois de uns minutos a minha mãe também foi no banheiro e eu perguntei onde estava o pai, e ela disse que ele estava dormindo no quarto dela. Nessa hora eu fiquei muito assustada, mas eu achei que ele poderia ter saído do banheiro que eu não tinha visto. Quando amanheceu eu fui para a escola, e quando foi na hora do recreio uma aluna puxou meu cabelo e me trancou em uma das cabines do banheiro, e eu fiquei sem entender porque ela estava fazendo aquilo, e eu fiquei umas 2 horas presa no banheiro até que uma funcionária destrancou a porta. Na mesma hora eu fui até a diretora e disse o que aquela garota tinha feito, e ela me perguntou qual era a garota que tinha feito aquilo comigo, e eu disse que não sabia o nome dela, mas eu falei como ela era, e a diretora me deu suspensão de 4 dias, porque a garota que eu disse que tinha me prendido no banheiro era a Fernanda, uma garota que tinha se matado na escola, e a diretora pensou que eu tava brincando com a morte da Fernanda. Quando eu cheguei em casa eu contei o que tinha acontecido para minha mãe, e ela acreditou em mim e disse que eu tinha um dom de ver pessoas mortas como a minha prima, e eu disse que não, que isso era mentira da minha prima, e fui pro meu quarto para falar com minha amiga pelo celular. E no meio da conversa ela me contou que existia um poema do Homenzinho Torto, e ela também disse que, segundo a lenda, se você recitasse aquele poema, demônios iriam te atormentar até a morte. Eu falei que um simples poema não poderia fazer isso com ninguém, então recitei o poema em voz alta e nada aconteceu. Então eu achei que aquilo realmente era mentira. Depois de umas horas o celular da minha amiga descarregou e eu fui ver TV, e era mais ou menos 6 da tarde. Minha mãe estava saindo para trabalhar junto com meu pai, os dois são médicos, e eles iriam ficar a madrugada inteira no hospital. Então, para eu não ficar sozinha, eles chamaram a minha tia e a minha prima Vitória para passar a noite comigo. E quando elas chegaram, eu contei o que tinha acontecido comigo na escola, e a minha tia falou a mesma coisa que minha mãe disse, e ela também falou que quando ela era criança isso também tinha acontecido com ela, e que esse dom de ver espíritos já vinha há mais de 10 gerações na nossa família. Eu disse que acreditava nisso, só que eu não acreditei. Depois de um tempo eu pedi uma pizza pra gente jantar, e nessa hora a energia caiu do nada. Ainda bem que tinha algumas velas no porão, e eu pedi pra minha tia ir lá pegar as velas, e depois que ela desceu no porão e pegou as velas, a gente foi jantar. Eu comecei a escutar batidas na porta, então fui ver quem era. Quando eu abri a porta eu vi que era um homem muito alto e magro, e ele estava usando uma capa e um chapéu
véu que escondia o seu rosto. E ele me perguntou se eu podia ler o que estava escrito no papel, porque ele tinha perdido os seus óculos. E eu peguei a lanterna do meu celular para poder ler, porque a rua inteira estava escura. E quando eu terminei de ler, eu percebi que era o mesmo poema do Homenzinho Torto. E aquele homem me perguntou se eu já tinha escutado aquele poema. E eu disse que sim, que hoje mais cedo eu tinha lido ele. E ele me perguntou se eu tinha lido ele em voz alta, e eu disse que sim. E nessa hora ele tirou o chapéu e sorriu para mim, e os dentes deles eram afiados como de um tubarão. E nessa hora eu percebi que aquele homem não era humano. Quando eu fechei a porta, a minha tia me perguntou quem era, e eu respondi que era um homenzinho torto, e ela não falou nada, só ficou me olhando com um olhar de assustada. E a minha prima perguntou se eu tinha lido o poema dele, e eu respondi que sim, e ela me disse que eu estava amaldiçoada pelo homenzinho torto, e que só um exorcista poderia tirar aquela maldição de mim. Nessa hora eu fiquei morrendo de medo, porque quando ela disse isso, eu comecei a escutar uma risada assustadora, e a minha TV ligou do nada, mesmo sem energia, e ela começou a tocar o poema do homenzinho torto, e a minha prima na mesma hora jogou a TV no chão e disse que eu precisava urgentemente ir no meu tio para ele tirar aquela maldição de mim, antes que o homenzinho torto viesse me pegar. E a gente pegou o carro e fomos para casa dele. Quando chegamos lá, ele fez um ritual e tirou aquela maldição de mim. E disse que se eu tivesse demorado mais um pouco, o homenzinho torto teria me matado. E ele também me disse que eu não devia ter medo do meu dom de ver espíritos. Depois desse dia, eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto. E comecei a ajudar pessoas que tinham problema com espíritos ruins. E hoje em dia eu tenho 24 anos e trabalho como exorcista. E lembrando que essa história não aconteceu comigo. Agora um salve para meus inscritos. Salve para Vaniele.